e eu vou estar fazendo as atividades, então, que eu tinha pedido para vocês darem uma olhada, uma lida, e tirarem os dados e fazer aquela tentativa, né? Foi o final da nossa última aula, tá? Compartilhando, então, a tela da aula 3, para nós retomarmos. Então, rapidamente, eu vou colocar a tela onde a gente precisa da fórmula, certo? Então, o que eu sugeri na aula passada? Vocês começarem a montar um formulário, tá? Fazer uma folhinha com as fórmulas. Já a nota do juro simples, a nota do juro composto. Na medida que a gente vai avançando com o conteúdo, vai anotando a fórmula ou a forma de resolver, tá? Que aí fica prático para depois vocês acessarem, então. Certo? Temos a fórmula, não tem uma fórmula específica para juro composto, e sim a fórmula do montante. Então, nós usamos a fórmula do montante, tá? Para depois chegar nesse juro, certo? Onde a gente tem montante igual a capital que multiplica 1 mais a taxa. Lembrando que essa taxa ela é em número decimal, elevado na t, tá? T passa a ser expoente agora, onde a gente retomou não, a gente viu como colocar, então, essa potência, esse expoente, e hoje a gente vai estar ainda reforçando e talvez colocando para quem não estava na aula passada, certo? Então, M de montante, C de capital, T de tempo e de taxa. Lembrando que essa taxa ela é dividida por 100. Ok? Não esquecendo que o tempo e a taxa devem estar na mesma unidade, tá? Ou seja, é preciso ser mensal, mensal, anual, anual, trimestral, trimestral, e assim por diante, certo? Eu vou só parar o compartilhamento um pouquinho, porque eu acredito que tem gente que está querendo entrar ainda, tá? Então, só um minuto. Não, acabei já adicionando, tá? Depois, no final, a gente reforça a chamada, tá, pessoal? Não saiam antes, porque vocês acabam perdendo uma falta aí no período, né? Na semana passada, alguns já me abandonaram antes do fim, tá bom? Seguindo, vamos lá. O que ficou? Ficou as atividades, então, né? Os exemplos. Antes nós tínhamos o segundo exemplo. O primeiro a gente resolveu e faltou o segundo, certo? O segundo, então, eu vou retomar com vocês. Por quê? Porque o segundo não pede montante, e sim pede a taxa. Qual a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 800 gere um juros de em 2 anos? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem juro. Mas a fórmula é do montante. Aí é que tá. Vocês já precisam ter esse entendimento. Se eu tenho capital e tenho juro, quando eu somar os dois, eu vou ter um montante. Foi o que foi feito aqui embaixo, ó, 800 mais 352 igual a 1.152. Então, eu tenho o capital, tenho o tempo e tenho o montante. E o exercício está me pedindo a taxa. Mas como que eu faço? Vamos para a fórmula. Montante, ó, é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado na t. Essa fórmula, talvez, alguns autores utilizam o n como expoente, n sendo o tempo, tá? Então, pode mudar a questão da nomenclatura, o que cada letra significa. Mas a fórmula não muda, tá? Talvez vocês assistam algum vídeo, alguma coisa, onde tenha uma outra variável representando. Não tem problema. O que acontece? O montante, ele passou a ser R$ 1.152 agora. Igual. Capital é 800, tá? 1 mais i. O 1 mais i vai continuar aí. É o que a gente quer saber.
elevado na 2, porque 2 passa a ser o nosso tempo, era 2 anos. O que que acontece, pessoal? Esse 800 do capital, ele está multiplicando, tá? Se eu quero isolar o i, eu preciso passar ele dividindo, tá? Depois, o que que eu faço? Fiz a divisão, só que eu tenho um expoente 2, ó. O que tira o expoente 2 é a raiz quadrada em ambos os lados. Então, eu aplico a raiz quadrada, automaticamente eu elimino o expoente 2, ó, no 1 mais i, e preciso extrair essa raiz quadrada. Ah, isso a calculadora faz? Faz. E assim, pessoal, eu coloquei como exemplo, lembrando que vocês podem calcular qualquer uma das variáveis na fórmula do montante, no juro composto. Pode calcular o capital, pode calcular o tempo, pode calcular a taxa. Só que exige mais da matemática, entende? Então, assim, eu, como falei, a questão do tempo, eu não vou aprofundar, não vou pôr questões que peçam o tempo. Taxa, vocês têm condições de calcular, tá? Então, por isso eu coloquei o exemplo, aonde vocês vão colocar a raiz em ambos os lados, extrai a raiz e isola o i. Esse mais 1 passa ao primeiro membro da nossa igualdade como menos 1. E aí vocês vão ter o i de 0,2, tá? E em forma percentual, quando a gente multiplica por 100, a gente acaba encontrando, então, uma taxa de 20%. 20% ao ano seria a nossa taxa, tá? Então, é um exemplo resolvido de uma questão que pede a taxa e não o montante. Certo? Agora sim. Agora a gente fala alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Tá? Esse é o processo para isolar o i, digamos. Quando pedir o i, basicamente vai seguir esse roteirinho, vai seguir esse exemplo. A gente acaba tendo que passar o capital dividindo, aplica a raiz quadrada, subtrai o 1 e depois encontra o i. Tá? Agora sim, agora vamos para os de juro composto que eu vou estar resolvendo com vocês. Certo? A minha única limitação é colocar o expoente aqui no PowerPoint. Mas, vamos lá. Pessoal, primeira coisa é tirar os dados, né? Determine o montante. Então, vamos lá. M, eu não sei. É o que eu quero saber. Gerado pela aplicação de um capital. Poxa, já tenho C. Então, C de capital é igual a R$ 6.000. Opa. Depois, durante um ano, o que que é isso? É tempo. T igual a um ano. Há uma taxa, a taxa é o I. Há uma taxa de 3% ao mês. E agora, ao mês, vou colocar assim. O que que a gente tem que cuidar? O tempo e a taxa devem estar na mesma unidade. Falou de juro, esse é o cuidado principal, né? Já visto lá no juro simples. O que é preciso fazer? Um ano igual a 12 meses. Tranquilo? O que eu faço agora? Agora eu monto a minha fórmula. Primeiro eu escrevo ela no começo até eu decorar. Montante, então, a fórmula do montante é igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais o I, que é a minha taxa, elevado na T, tá? E agora o meu elevado, eu vou colocar... eu não vou conseguir colocar o expoente T. Deixa eu colocar o 1, e deixa eu colocar um Tzinho do lado. Ele não vai. Tá. Na minha fórmula vai faltar o expoente, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse expoente do lado, a gente vai combinar que ele passa a ser o expoente, ele é menorzinho em cima do parênteses, tá?
Agora eu vou substituindo. Montante é igual, capital, 6.000. Eu tenho 6.000. Vezes 1, continua sendo 1, mais a taxa, lembrando que 3% é 0,03, porque eu só posso pôr a taxa dividida pelo 100. Então, é 3 dividido por 100. Elevado no 12. Vou colocar do ladinho 12. Lembrando que esse 12 é expoente, pequenininho em cima. O que eu faço agora? Vou para a calculadora. Como? Se lembraram que para colocar o expoente, acha a tecla chapéu no celular de vocês, ou a tecla na calculadora, ou a tecla X elevado na Y, tá? E agora eu quero ouvir de vocês quem não conseguiu fazer em função de não achar a tecla na calculadora. Tá? Quando vocês jogam esses dados na calculadora, vocês vão obter 855,46. Esse é o montante. Não é Tá? 8.554? Sim. Parei que me faltou um. Vamos de novo. Eu não coloquei alguma coisa no meu cálculo. 6.000 vezes 1 mais 0,03, fecha parênteses, elevado na 12. É 8.554 com Isso. 56. Oito mil quinhentos e cinquenta e quatro com 56. Isso? Sim. Quem não fez, em função de não ter conseguido colocar esse expoente, pessoal, é assim, ó, não tem como escapar. Vocês só vão conseguir resolver uma questão de juro composto se vocês conseguirem manusear a máquina que vocês têm, seja o celular ou seja uma calculadora, tá? Então, pediu o montante, beleza. Se tivesse pedido o juro, o que vocês fariam? Montante é quem? É capital mais juro. Então, se eu pegar o montante e tirar o capital de 6.000, eu obtenho o juro. 8.554 menos 6.000 daria 2.554 com 56 de juro no decorrer do ano. Tá? Então, vocês vão ver que o juro composto sempre é um valor mais atrativo. O juro sempre vai ser maior. Lembrem-se do começo. Por isso que as nossas transações são baseadas em juros compostos. Feito? Tudo bem com o 1? Se alguém tem dúvida, pode abrir o microfone, tá? Então, vamos ao 2. Eu vou fazer o 2 aqui. O que acontece? Vamos voltar lá e ler o 2. Qual o capital que... Bom, já fez a pergunta. Qual o capital que é aplicado durante 8 meses? Então, a gente já vai tirando os dados, certo? O que eu vou ter lá? C igual a uma interrogação, que é o que pediu. Aplicado durante 8 meses, isso é tempo. Voltamos lá para ler. Gerou um montante de 9.575,19. E aí me deu o montante. Montante igual 9.575,19. Isso. Vamos voltar lá. Há uma taxa de 1,5 ao mês. O que eu faço? I é igual a 1,5 ao mês. Bom, tempo em meses.
taxa ao mês. Beleza. Não tenho problema com os dados. O que que eu faço? Vou para a fórmula. Tá, mas a fórmula é do montante. Sim, pediu capital. Vou escrever ela. Montante igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado na T. Eu tenho agora esse montante. Então, o M vai ser substituído por 9.575,19. Igual. Capital é o que eu estou procurando. Então, vai ficar incógnita C. Vezes 1, continua sendo 1, mais I. O I agora, pessoal, é 0,015. Ah, mas por quê? Porque é 1,5 dividido por 100. Isso está tranquilo para todos. Elevado no T, que é 8. Tá, mas e agora, professor? Bom, agora a gente vai fazer o uso. Agora a gente recaiu numa equação, tá? A gente vai resolver ela. Primeiro, a parte da potência. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou manter 9.575,19 igual, tá? Pessoal, como está multiplicando, eu posso melhorar um pouquinho, tá? Igual ao quê? Igual a parênteses, eu posso fazer 1,015, resolvi o 1 mais 0,15, resolvi aquilo ali, fecho parênteses, elevado ainda na T, tá? Aliás, elevado na T não, elevado na 8. Já tem o tempo. Vezes o meu C. O que eu fiz? Só mudei de lugar o C. Por que que eu mudei de lugar? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem que o que está junto com o C, ele vai passar dividindo aquele número, 9.575. Por que que eu estou fazendo esse ajuste, pessoal? Porque assim, ó, se vocês fizerem o parênteses primeiro, elevado na 8, dá um número com muitas casas decimais. Se vocês arredondarem esse número, ele não vai dar o valor preciso, o valor exato, tá? O que é o recomendado? Como eu falei nas aulas anteriores, é a gente tentar usar o máximo de casas decimais sempre para chegar próximo do valor. Então, o que que eu faço? Ou eu anoto, infelizmente, eu anoto todas as casas decimais, ou, sempre que possível, a gente vai resolver na calculadora, para não perder a informação, tá? Então, na calculadora, vocês fariam 9.575,19 dividido por 1, abre parênteses, 1,015 elevado, fecha parênteses, elevado na 8. E essa divisão, ela se dá automática na calculadora e se resolve aquela potência também. Se vocês fizerem, vocês vão ver que vai dar exatamente o valor que eu vou encontrar para a capital. Quem fez por partes, daqui a pouquinho já vai me dizer, ah, não cheguei nesse valor, cheguei próximo, mas não é ele. Isso se dá em função das casas decimais. Se vocês fizerem, olha só, eu vou anotar aqui, 9.575,19, tá? Igual. Quando eu resolver aquela potência ali, ó, o 1,015 elevado na 8, vocês vão encontrar 1,12, eu vou colocando de 2 em 2, 64, 49, 25, 87. Isso C ainda. Está acompanhando a letra C. São todas as casas decimais que deu. Se eu utilizar... Aí eu já arredondei para 1,13. E daí tu me diz quanto tu vai achar de capital. Quanto tu achou? 8.473,61. Tá, eu vou te dizer, e agora se tu fizer direto na calculadora, assim como eu orientei, parênteses, aquele número na divisão, elevado ainda na 8, tu vai encontrar o valor exato do capital, que é 8.500.
Para te ver como, dependendo do valor, os números decimais são muito significativos, pessoal, quando a gente trabalha com a matemática. Então, ali, ó, já Na deu... calculadora, eu tenho que fazer esses 9.575,19 dividido por 1, tudo isso ali. Se tu pode fazer direto na calculadora, daí abre parênteses, dividido, abre parênteses e coloca 1.015, fecha parênteses, elevado na 8, e dá um igual. Tá? Então, eu fiz assim, ó, quem quer fazer, anotar o resultado, beleza, mas assim, a ideia não é vocês ficarem anotando. A ideia é vocês pegarem a forma de fazer usando a máquina, tá? E não tirando esse número da máquina. Então, ó, eu vou digitar aqui, 9.575,19, tá? Dividido, vou abrir parênteses e vou colocar 1.015, vou fechar parênteses e vou pôr chapéu 8, que é elevado na 8, tá? E vou dar um igual. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver, mas dá exatamente 8.500, tá? Se vocês pegarem o capital como 8.500, substituírem na fórmula de vocês para fazerem a prova real, dá exatamente o montante de 8.575,19. Então, esse é um exercício típico, assim, ó, pessoal. Procurem não fazer arredondamentos. Só no final, no último valor, se preciso for. Então, a ideia é tenta trabalhar com o máximo de casas decimais, porque a numeração decimal, dependendo do cálculo que a gente está fazendo, ela influencia muito, principalmente em termos de valores. Olha, a colega contribuiu com nós e deu R$7 de diferença. Aí entra o que eu disse, que as pessoas utilizam a mesma máquina para fazer cálculos de folha de pagamento, essas coisas, e usam, então, a mesma sequência de números decimais, a mesma quantidade, tá? Quem tinha feito, achou algum outro valor? Arredondou? Achou? Não, eu só tinha copiado todos os números ali. Beleza. Tá? Mas, enfim, pessoal, fica a orientação, então. Tá? Ou anota, faz por partes e anota o valor, tá? E digita todos eles, dá um trabalho, ou tenta achar a forma de fazer direto na calculadora, para que vocês não precisem estar anotando essa quantidade de número decimal, que não é o objetivo, tá? Mas eu só quero que vocês entendam que dá muita diferença, tá? Tudo bem? E daí, quando pede o capital, vocês podem tirar a prova real. Utilizar esse capital, jogar na fórmula para ver se volta naquele montante. E dá bem certinho, pessoal. Dúvidas, perguntas? Alguém não entendeu alguma passagem? Vocês viram que eu deixei indicado aqui, ó, na linha de cima, ó. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Posso fazer a 3? Ok. A 3 já diz o seguinte, qual o montante? Então, vamos lá. M igual a uma interrogação. Opa, cadê o meu M? M igual a uma interrogação. Então, estou procurando esse montante. Produzidos por um capital de 7.000. C. Capital 7.000. Aplicados a uma taxa de juros mensais. Então, I igual a 0, aliás, se quiser, 1,5, tá? Ao mês. Vou colocar assim. Durante um ano. T,
Já fizemos uma parecida, né? T igual a 1 ano, que é igual a 12 meses. O que eu preciso? Calcular montante. A montante é bom, porque a fórmula já começa com montante. Então, é a aplicação direta da fórmula, uma vez observado que o tempo e a taxa estão na mesma unidade. E aqui vocês podem já colocar, ó, pessoal, que essa taxa ela é igual a 0,015. Por quê? Porque aquele símbolo de porcento, que eu acabei não colocando aqui, vou colocar agora, é uma divisão por 100. Tá? Vamos adiante. Montante é igual capital vezes parênteses 1 mais I elevado na T. E aí eu vou substituindo. Montante fica M igual capital 7.000 vezes o 1, abre parênteses, o 1 mais 0,015, tá? Talvez alguém já enxerga, já coloca direto 1,015, não tem problema daí, tá? Eu vou fazendo passo a passo para ficar bem claro. Elevado na T, e T agora é 12. E aí é só jogar na calculadora e vocês vão obter o capital de, aliás, o montante M igual a 8.369,33. Aí sim, se vocês encontram um número com mais casas decimais, vocês vão arredondar ele, porque é o final, e outra que dinheiro só possui 2 casas decimais, né? Dúvidas, perguntas, olhem o que foi feito, vê se todo mundo entendeu cada passagem, se todo mundo consegue fazer. Se alguém tem dificuldade na calculadora que está usando, pessoal, agora é a hora. Beleza? Todo mundo acertou? Então, a gente vai ler a 4 e eu faço ela na próxima tela. Calcule o valor do capital de novo, ó, que é aplicado. Então, vamos para a próxima tela para nós já ir tirando os dados. Calcule o valor do capital. Então, o que acontece? C igual a uma interrogação. Não tenho C. Que é aplicado a uma taxa de 2% ao mês. O que é isso? Porcentagem é o I. Então, I é igual a 2% ao mês. Rendeu em 10 meses a quantia de 15.237,43. Vamos por partes. Rendeu em 10 meses. Isso é T. Tempo. T igual a 10 meses. Já podemos ver que a taxa e o tempo estão ok. Estão em meses. Rendeu, pessoal. Rendeu, olha só. Rendeu em 10 meses a quantia de 15.237,43. O que vem a ser esse valor? O montante? O montante? Pois é o montante, tá? Esse é o valor final. Depois dos 10 meses, eles tiraram, então, esse valor, tá? Então, vamos lá. 15.000 M é igual a 15.237,43. Dá para nós ir para a fórmula? Dá.
Qual é a fórmula? Montante igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado na T. E agora, montante 15.237,43. Igual, capital vai continuar a ser 1, vai continuar 1, mais a taxa 0,02, dividido pelo 100, elevado na T, que é 10. E agora, a partir desse momento, vocês poderiam já usar a calculadora. 15.237,43 dividido, abre parênteses, 1 mais elevado, chapéu, na 10 dá um igual, tá? Vou fazer aqui. Porque aí vocês vão utilizar todas as casas decimais. Caso contrário, ele vai ser semelhante ao 2 que a gente fez, tá? Só por curiosidade, quem não utilizou todas as casas decimais, quanto encontrou? 12.592,91. Nesse caso, passou R$2, dá 12.500. Exato. Eu vou estar fazendo aqui e peço que vocês refaçam, tá, Bianca? Faz Sim. aí na Eu calculadora de novo direto. botei só os dois, até a casa Isso. decimal ali. Vou copiar os números. Tá. É bem normal no começo, tá, pessoal? Então, é bem normal. A nossa segunda aula recém eu não tinha aprofundado, né, com vocês, mas eu já havia comentado que quanto mais números vocês utilizarem, mais preciso o resultado fica. Então, adotem a ideia de tentar fazer as operações sem tirar o número da calculadora. Caso não dê, vão ter que anotar os decimais todos para poder chegar no valor exato, tá? Em questão de concurso e tudo mais, geralmente vem a palavrinha aproximadamente, tá? E aí vocês vão poder associar uma alternativa, tá? Com um valor aproximado. E geralmente as alternativas são bem distantes umas das outras nesse caso, tá? Eu vou estar colocando aqui 15.237,43 dividido por, abrir parênteses, 1,02, já somei, fechei parênteses, elevado na 10. Tá? Vocês vão encontrar 12.499 com 99 e daí segue, ó. E aí vem o caso do arredondamento, que é 9. Soma 1 no anterior e vem somando, tá? E aí a gente vai acabar arredondando para 12.500, exato. Então, o capital igual a 12.500. Quando pede o capital, dá para fazer, então, a prova real. Dá para voltar no exercício com esse capital e ver se fecha exatamente aquele montante, tá? Então, esses exercícios, pessoal, eu estou fazendo bem passo a passo com todos, conforme nós falamos na última aula. Hoje eu vou deixar uma outra lista de juro composto, e daí a ideia é a gente conferir valores na próxima aula, tá? Para a gente não se deter tanto na correção. Claro que, se vocês precisarem um que outro, que for solicitado, eu vou resolver, tá? Mas daí a ideia é a gente conferir. Professor, certo? Pode falar. eu fiz aqui na calculadora umas 3 vezes e não consigo achar 12.500. Tu vai achar 12.499,99. Ó, tu tá usando o celular, a calculadora do celular? Isso, aham. Tá, então tem parênteses e tem o elevado, ou o chapéu ou o x na y, né? Sim, o meu Então digita chapéu. lá, eu vou estar fazendo aqui na calculadora de novo. 15.237,43, tá? Que eu digitei aqui. Uhum. Dividido, Uhum. abre parênteses, e vamos lá. 1 mais, vou fazer bem o que está ali, 0,02, fecha parênteses. Não pode esquecer de fechar o parênteses, senão não dá certo. Daí ele pega só o último.
para elevar no 10. Fecha parênteses e agora chamem a tecla da potência de vocês. Eu sou o chapéu. Quem tem o x na y, chama x na y, coloca 10. Coloquei 10 e dá um igual. Olha ali. Eu fiz a mesma coisa, professor, o meu não dá? Ué, tem alguma coisa que tu tá fazendo errado. Quanto dá? O meu dá 1,488803 e assim vai. Eu fiz a mesma coisa que o senhor fez. Tu não tá colocando 15 ponto? Ah, pode ser. Uhum. Entre o milhar e as unidades, ele não tem ponto. O ponto só vai onde tem vírgula nos nossos números. Vou Tá? fazer de Então, é novo. 15.237 ponto, daí que equivale a nossa vírgula. Faz aí. Que vai dar certo. É que o meu ponto na calculadora entra sozinho no celular. Ele entra sozinho ali. Eu não coloco, mas ele entra no 15. Tá, mas daí aonde tem a vírgula, tem que ter uma tecla para te apertar ponto aí no teu celular. Sim, daí no caso, na vírgula ali eu coloco vírgula, mas no caso o 15 ele já pontua sozinho. Tu coloca na vírgula, tu coloca o ponto no celular, na calculadora. A calculadora, na verdade, ela não tem, eu vou até puxar a minha aqui, do celular. O celular ele puxa automático mesmo, tá certo. Isso. O meu também. Daí, vírgula, Por isso que 43. ele não dá o exato. Eu vou fazer aqui no celular. Tá? 15.237 com 43 dividido, abre parênteses, 1,02, fecha parênteses, elevado, o meu é x na y, e daí digita 10. Mas dá bem certinho. O que eu tô fazendo errado aqui, Jesus? Não sei. Tá, eu vou ver como é que os outros deu certo e esse não. Pois é, tá? Fica para ti. É alguma coisa de Uhum. máquina aí, de calculadora, tá? Eu vou ver aqui. Vai ter que descobrir o segredo. O que tem que fazer para poder chegar no mesmo valor. Mas Tá é bom. normal, pessoal. Dependendo da calculadora, da máquina que vocês têm, cada um vai ter que descobrir o segredinho para o que tem que fazer para, tá? Mais alguém com algum problema de celular, de calculadora, assim? Ou não? Os outros estão tranquilos? Estão conseguindo? Então tá. Tá bom. Pessoal, vamos fazer a 5? Aplicando 15.000. Bom, se eu vou aplicar 15.000, eu já sei que esse vai ser o meu capital. Então, C igual a 15.000. Há uma taxa de juros compostos de 1,7 ao mês. Então, o problema foi bem claro. Meu I é igual a 1,7 ao mês. Depois, quanto receberei de volta, tá, após 1 ano de aplicação? Bom, tá me pedindo o montante, quanto que eu vou receber de volta no final. Então, M é o que eu quero saber. E também, junto com essa informação, me disse que é depois de 1 ano. E 1 ano é igual a 12 meses. Porque eu já sei que a minha taxa é um mês. E depois ainda tem a pergunta, qual o juro obtido neste período? Vamos calcular um montante, depois a gente pensa que o que sobrar, quando eu tirar o capital, vai ser o juro. Tá? Então, por enquanto, tranquilo?
lemos, tiremos as informações, agora a gente vai ao cálculo. Montante é igual capital vezes 1 mais I, fecha parênteses, elevado na T. Tem que escrever, o cérebro acostuma. Então, é uma forma de decorar. Montante é igual capital 15 mil. Vezes 1 é 1, mais a taxa, que vai ser 0,017, porque eu ainda peguei 1,7 ainda dividido por 100, elevado na 12. E aí, joga na calculadora e vai ter que encontrar um montante de 18.362,96. Isso. Bem exato. Beleza. Tá. Vocês viram que quando pede montante, quando a gente joga na calculadora, automaticamente a calculadora utiliza todos esses dígitos da potência. Tá? Então, a gente só arredonda duas casas, né, no último valor. Então, o nosso cuidado maior é quando pede capital, quando pede a taxa, que a gente tem que fazer aquelas operações intermediárias antes. E aí a gente cuida para não perder as casas decimais, porque vocês viram que dá diferença, tá? Pessoal, alguém com alguma dúvida, com alguma pergunta nessas 5 questões? Só nessa última ainda tem os juros, né? Ah, isso aí. Verdade. Como pede juros, eu posso deduzir uma fórmula que é montante menos capital. Como tu sabe? Bom, se o montante é o capital mais juros, a gente isola, tá? Então, se vocês querem saber os juros, nada mais do que vocês fazerem o valor que vocês encontraram, 18.362 com 96, menos os 15 mil que foram aplicados. E aí vocês vão ter um juros de 3.362,96. Tá? Então, aplicou 15, tirou 18, rendeu 3.362,96 em um ano. Bom esse rendimento, né? Bom para quem recebe, não para quem paga. E, infelizmente, a gente está numa situação mais propenso a pagar os juros do que a receber, né? Feito? Eu vou parar de compartilhar esse material, tá? Vou mostrar para vocês uma lista, então, que eu vou estar disponibilizando no grupo, no final da nossa aula. Quem acessou o portal já viu ela lá, tá? Tinha aula 3 e lista 3, algo assim. Então, ela já estava disponível dentro da pastinha 2021, pessoal. Eu criei uma pasta nova, tá? E essa lista, então, é para vocês exercitarem para a próxima semana sobre o juro composto, tá? Vou estar compartilhando ela aqui com vocês agora. Lista juros compostos, aula 3. Tá aqui ela. Então, exercício de juros compostos, coloquei a fórmula, montante capital, que multiplica 1 mais I elevado na N. Olha o que eu falei. NT é a mesma coisa, refere-se ao tempo. Só muda o autor, cada autor acaba pegando uma letrinha para a sua fórmula, tá? Vocês têm 10 questões, certo? Então, essas, para nós não se deter tanto... Não, tem 8. Viu? Tinha 10, eu acabei reduzindo. Para nós não se deter tanto na próxima aula, vocês vão fazer no decorrer da semana de vocês ou da noite de hoje, e a gente confere resposta na semana que vem, tá? Façam, levando bem a sério, porque é para vocês mesmos, para ver como estão na parte de juro composto.
tá bom? Nesse tempo que a gente tem, pessoal, eu vou iniciar a aula 4, tá? Eu vou deixar a atividade para vocês, então, para complementar o nosso tempo e para exercícios. E vou estar iniciando a aula 4, na qual eu vou estar retomando e aprofundando na próxima, depois da nossa correção. Então, o que que acontece? Aula 4, a gente vai iniciar a falar, tá, de operações sobre mercadorias. Por que que a gente vai iniciar? Porque tem mais coisas. Então, quando a gente fala em operação com mercadoria, a gente fala de compra, de venda, de lucro, de prejuízo. Até aqui, talvez vocês já sabem, já viram lá nos probleminhas de regra de 3, né? Ah, teve desconto, comprei, vendi por tanto, quis ganhar tanto. Agora, a partir daqui, pessoal, vem ó, preço de venda, preço de custo, lucro sobre a venda e lucro sobre o custo. Então, a gente acha que resume-se a uma coisa só, né? Comprei por tal valor, quero vender por tal. E aí a gente vai ter, tu vai ganhar quanto sobre o preço de custo? Ou tu ganhou quanto sobre o preço de venda? E assim por diante. Então, é um assunto que a gente vai levar mais aulas, tá? No mínimo 2, para estar vendo. Então, hoje eu vou iniciar com uma parte mais teórica, para não confundir vocês, que a gente ainda está na questão do juro composto, tá? Mas a gente vai aproveitando esse nosso tempo. Então, noções de compra e venda de mercadorias, acredito que isso todo mundo tem, né? O que que acontece? Quando a gente compra uma mercadoria, se a gente é uma empresa, é uma loja, ou a gente quer revender, a gente compra por um chamado preço de custo. Para nós, é o preço de custo, tá? Foi o que nos custou aquela mercadoria. Em seguida, se nós for revender, a gente vai revender com lucro, que é o ideal, né? Ou com prejuízo. Infelizmente, tem comerciantes que às vezes acabam operando com prejuízo, tá? Dependendo do valor que a mercadoria foi passada ao consumidor final, certo? Então, quando a gente está comprando para revender, a gente compra por um preço de custo, a gente revende com uma margem. Quem trabalha no comércio ou já trabalhou, ou enfim, lê, tem a noção de que o comerciante tem uma margem de lucro, tá? E quando ele chegou naquela margem, se ele vender abaixo do valor, ele acaba tendo prejuízo, certo? Então, é uma noção teórica. O que que a gente tem? Problemas envolvendo porcentagem, compra e venda de mercadorias, a gente tem 2 casos. A porcentagem sobre a venda, por exemplo, eu sou funcionário de uma loja, tá? E o meu salário, ele é em cima da comissão. Ele é uma porcentagem em cima da venda que eu faço. A loja, ao colocar os preços nos seus produtos, coloca uma porcentagem sobre o custo, tá? Então, aí já são 2 coisas diferentes, a gente trabalha com valores diferentes, porque é calculado de um valor diferente um do outro, certo? E por que ter noção dessa distinção? Ela se torna muito importante na resolução dos problemas envolvendo dinheiro. Então, eu vou ter que estar sempre atento, é preço de custo, é preço de venda, tá? E aí, talvez quem trabalha no comércio vai poder até contribuir com nós, não precisa dar informações, nada que envolvam sigilo, né? Pode ser alguma coisa simbólica, mas agrega na questão dia a dia. Então, o que que acontece? A porcentagem sobre o preço de custo é o mais direto de calcular. Se eu comprei um produto por R$200 e eu quero vender com um lucro de 30%. Bom, por lógica e pelo conhecimento que a gente já tem de porcentagem, significa 30 sobre 100. Então, se é 200, logo vai ser 60. Tá? Então,
Se eu fizer 30% de 200, eu vou encontrar 60 reais. O que que acontece? Eu quero ter um lucro de 60. Por quanto que eu vou vender? Pelo valor que eu paguei, 200, mais o lucro que eu quero ter, que é de 60. Tá? Ou monta a regra de 3. Agora, pessoal, vocês vão adotar o valor de custo como sendo 100% de vocês. Esse é o valor de custo. Tá? O lucro é o que excede o 100, certo? Então, vocês podem calcular quanto é 30% de 200 reais, que foi o que foi feito aqui, e somar no valor, ou já poderiam ter calculado direto quanto é 130% de 200. Por quê? Porque é o 100 mais o 30 que a pessoa quis ganhar. E daí vocês vão encontrar 260 já o valor final, direto. Não é preciso somar. Tá? Seguindo. Temos algumas variáveis, então, associando C de custo, agora, quando a gente trabalha nas operações financeiras. V é o preço de venda, L é o lucro e P é o prejuízo. Então, dificilmente a gente vai operar com o prejuízo, ele não é o que ninguém quer, né? As empresas e as pessoas querem ter lucros sobre as suas vendas. Só que vocês precisam ter uma ideia. O custo é 100%, tá? O prejuízo, quando ele existe, ele tem um valor. Por exemplo, aqui o meu prejuízo foi de 30%. O que que acontece? Eu vendi por 70% do valor, aquela mercadoria. É uma formulazinha, mas é o entendimento da gente, tá? O custo menos o prejuízo dá o valor da venda, certo? Assim como vocês vão ver daqui a pouquinho a do lucro, tá? O custo mais o lucro dá o valor da venda quando ela é com lucro. Olha só. A venda do produto com lucro, que é o que todo mundo visa, é o custo mais o lucro. Ou seja, a venda, então, desse produto seria 130%. Tá? Lembrando que o 100 é o custo, é quanto ela custou. E aí tem alguns exemplos resolvidos para a gente acompanhar. Qual o preço que é possível vender um produto que teve seu custo de 700 para ter um lucro final de 15%? Bom, alguém poderia dizer, tá, mas isso a gente já calculou. Isso é 15% de 700. Sim, somado aos 700. Então, talvez lá na primeira aula já teve exercícios assim, quando eu trabalhei regra de 3. Tá? Porque esse lucro sobre o custo, vocês acabam calculando uma porcentagem simples. Então, tem mais de uma forma de calcular essa porcentagem também. Lembrando que, por regra de 3, duas grandezas. Valor, olhem só, 700, porcentagem, 100%. Ele é o custo da operação. Agora, quer saber a venda, tá? Por quanto, ó, qual é o preço que é possível vender um produto que teve seu custo 700 para ter um lucro final de 15? Então, vocês poderiam estar calculando 15%, ou vocês poderiam estar calculando 115%. Quando vocês calculam o custo mais o lucro, vocês já têm o valor final, ó. Já deu os R$ 805. Esse é o valor final. É o preço de venda. Se vocês tivessem usado 15% aqui, vocês iriam achar somente R$ 105. E aí teria que somar os 700. Conseguiram entender? Sim. Quando vocês somarem a porcentagem de lucro acima do 100, vocês já vão obter o valor normal, o valor pronto. Tá? Outro exemplo, qual o preço que é possível vender um produto que teve ó, o custo de R$ 300 para ter lucro de 50%? Essa não precisa calcular, né? Vocês já sabem que 50% é metade do valor. Se eu quero metade, ganhar metade de 300, eu quero ganhar 150. Por quanto eu vou vender? Se eu comprei por 300, eu vou ter que vender por R$ 450.
tá? Então, algumas coisas a gente já desperta o raciocínio para. Caso contrário, resolução. R$ 300 equivale ao 100%, que é o custo. X, porque eu estou procurando o valor em reais, que equivale a 150. Porque é somado o 100 mais o 50 para já obter o valor direto. Tá? Então, o que precisa? Leitura e interpretação nesse nosso assunto. Uma geladeira foi vendida com um lucro final de 35%. Calcule o valor da venda, sabendo que o lucro na operação foi de R$ 250. Bom, vamos lá, vamos tirar os dados. Eu sei que ela foi vendida com 35% e eu sei que esses 35% deu R$ 250. Então, eu vou montar a minha regra de 3 com 250 equivale a 35%. A pergunta é, por quanto ela foi vendida? É o valor. X no valor. Qual é a porcentagem? Tá? A porcentagem já é de 135. Por quê? Porque ela foi vendida com o custo, que era 100, mais o lucro de 35. Tá? Como faz? Multiplica cruzado. Eu montei ela ali para vocês, ó. E vamos isolar o x encontrando 964,29. Tá? Então, leitura, interpretação, monta a regra de 3. A novidade é, passou, como é lucro, é o que passa do 100. Então, pega o 100 e soma essa taxa. Tem exemplo de uma pessoa vendeu um aparelho de som que custou 1.200 com 40% de prejuízo. Infelizmente, aquele aparelho já estava há bastante tempo e deram um desconto, então, de 40% e o que chegou no prejuízo. Qual foi o prejuízo? O que faz, pessoal? Calcula os 40%, tá? E diminui do valor total. Tá? Então, o prejuízo, aliás, qual foi o prejuízo? Então, só perguntou os 40% que era o prejuízo. Se a pergunta fosse por quanto foi vendido, pega o valor total, diminui 480. Ou poderiam ter usado aqui na regra de 3, ó, 60%. Quanto é 60% desse valor? Porque é por quanto ele foi vendido. Então, tem mais de uma forma daí de montar, mas recai na regra de 3. Só com alguns cuidados que custo é 100% e que o que excede esse 100, então, é o lucro. Certo? E aí tem 4 questões sobre esse material que eu vou estar deixando para vocês tentarem fazer. Certo? Na próxima aula, a gente vai conferir a resposta da lista de composto e daí eu vou fazer essas passo a passo. Mas então fica como a outra. Fica para vocês lerem, tirarem os dados e tentarem resolver. Que recai numa regra de 3, já vai treinando a interpretação e o cálculo em si. Certo? Eu vou compartilhar o material, então, logo mais. Tem uma questão até da Unisc, do vestibular. 4 questões. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou parar de compartilhar o material. Professor, só uma pergunta. Você consegue mandar a resposta da 4 ali para mim depois tentar fazer? Sim, a 4 de É dos agora? compostos ali. A do juro Não, composto? isso é. Tá, eu já vou Eu não compartilhar a cheguei a tela. anotar. Eu vou compartilhar a tela agora, tá? Tá bom. Isso, tá aqui, tá? É a que dá os 12.500, mas eu vou deixar na tela um pouquinho. Certo, pessoal? Então, o que vai ficar para vocês? Vai ficar a lista de juro composto
para fazer e vai ficar as 4 questões de operações sobre mercadoria, mais precisamente preço de custo, lucro sobre o custo. Como faz? Regra de 3. Então, é preciso dominar, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma solicitação? Não? Posso parar de compartilhar o material? Conseguiu pegar a questão? Aham, era só a resposta. O resto estava certo. Só não consegui chegar na resposta. Tá, essa tu tenta. Qualquer coisa tu me manda e a gente vai ter que descobrir uma forma. Tá bom, então. Vou encerrar aqui, pessoal, o compartilhamento e vou revisar a chamada com vocês. E nesse momento vocês podem abrir o microfone se quiserem perguntar, se quiserem fazer alguma contribuição, fiquem à vontade. 12, então estamos em 11, estamos em 10. 8. Vamos ver quem entrou depois. A Andrea. Andrea Alves. Um. 9. Falta alguém. O Jefferson tá aí. A Andrea, as duas Andreias, a Bianca, a Daiane, tá ali, Prof. a Denise, Jocelaine, aham. Tu adivinhou. Fechou. Certo, pessoal. Ok. Se vocês não têm dúvida, não têm pergunta, a gente vai encerrando, tá? E logo eu compartilho com vocês, então, um material, a lista do composto e esse material. Na segunda que vem, a gente confere o composto, tira as dúvidas e dá continuidade nesse material, então, da aula 4. Ok? Agradeço a participação. Se alguém tem alguma questão, quer ficar no final, pode ficar para as dúvidas ou alguma pergunta, tá? Obrigado pela presença e até a próxima segunda. Até, boa noite. Até. Tchau, boa noite. Recording stopped. Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não? Ali, questão de montar na calculadora, essa aí eu não peguei muito bem ali. Eu estou fazendo pelo celular também. Tá. Tu já descobriu, o teu celular tem o uso do parênteses e tu já descobriu a tecla da potência? A minha tem um chapéuzinho. Ah, tem o chapéu. Tá, beleza. Então, o que que acontece? Tu vai precisar digitar, quando pede um montante, monta toda a tua fórmula na calculadora. O Sim. capital, aquele valor, vezes, abre parênteses, tem que utilizar o parênteses em função de ser uma potência, tá? Ah, tá. Eu não estava usando parente. Ah, não. Se não usar, vai dar errado mesmo. Tem que Tá, usar o parênteses. eu boto um montante vezes parente, daí eu abro. Tá? O Tá. montante, na verdade, é o que tu quer calcular. Esse não vai. Tu vai iniciar pelo valor do capital, se tu quer achar o montante. Aham. Vamos falar das mais simples, tipo a questão 1 que eu fiz ali. Posso compartilhar de novo o material. Tá. Tá? Deixa eu puxar lá da aula 3. Tá aqui. O que que acontece? Ó, vamos falar da questão 1. Tu vai iniciar exatamente pelos 6.000 aqui na tua calculadora. Ó. Tu Uhum. montou, vai começar 6.000 vezes, Uhum. abre parênteses, Aham. 1 mais
0,03, fecha parênteses. Agora tu aperta no chapéu, então, se a tua calculadora é o chapéu, coloca Aham. 12, dá um igual. Deu o mesmo valor. Tá? Então, assim, ó, é preciso usar parênteses, Aham. Só certo? que daí eu vou ter que arredondar, né? Sim, como é dinheiro, tu tem que arredondar para 2 casas decimais, Tá. Era só essa a minha dúvida. tá? Então, Tranquilo. tá. Faz a lista ali para a próxima semana, a gente confere para ver se deu tudo certo, tá Então bom? tá. Aham, obrigado. Então, nada. Boa noite. Boa noite.